Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Em nome de Allah, o clemente e misericordioso, louvado seja Deus, Senhor do Universo. Que a paz e a bem seja com o nosso querido e amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seus seguidores e seus companheiros até o dia do juízo final. Este é mais um vídeo respondendo perguntas sobre o jejum. Primeira pergunta: a licença para o jejum cobre qualquer tipo de viagem? Sim, inclui todos os tipos, seja para turismo, seja para tratamento ou para parentesco. Pergunta número 2. Quem quebra o jejum durante a viagem, qual é a consequência disso? Ele só tem que compensar aquele dia e não há resgate, não há expanse para ele. Ele não é responsável por nenhum pecado. O Todo-Poderoso diz: quem se achar doente ou em viagem, jejuará depois o mesmo número de dias. Pergunta número 3. É permitido jejuar durante a viagem? O profeta costumava jejuar enquanto viajava, se não fosse difícil para ele. Pergunta número 4. O que é melhor para o viajante? Jejuar ou quebrar o jejum? De acordo com o que for mais fácil para ele, realmente jejuar ou quebrar o jejum. E se as duas coisas forem iguais, então é melhor jejuar. Pergunta número 5. Por que o jejum é melhor se não há fadiga? Porque este é o ato do profeta e sua sunna em viagens, e é mais rápido cumprir o dever e é mais fácil para uma pessoa, pois o judiciário após o Ramadã pesa na alma. Pergunta número 6. Se estivermos em uma viagem, encorajamos o jejum ou a quebra do jejum? Pedimos a escolha, pois Hamza bin Assam disse ao profeta: devo jejuar enquanto viajo? Ele jejuava muito. Então o profeta respondeu: se você quiser, jejue. E se quiser, quebre o jejum. Pergunta número 7. Qual é a decisão sobre o jejum durante a viagem se houver dificuldades? Se jejuar é difícil para ele, então ele deve quebrar o jejum. Porque o profeta, que a paz seja com ele, reclamou com ele que as pessoas haviam dificultado o jejum para eles. Então, ele quebra o jejum. Então foi dito a ele: algumas pessoas jejuaram. Ele disse: aqueles são os desobedientes. Aqueles são os desobedientes. Foi narrado por Muslim e pelo profeta. Se ele estava em uma jornada e viu uma multidão e um homem que havia o protegido, ele disse: o que é isso? Eles disseram que ele está jejuando. Ele disse: não faz parte da justiça jejuar durante a viagem. Pergunta número 8. Qual é a decisão sobre estressar algumas pessoas sobre aquelas que quebram o jejum enquanto viajavam? Este é um ato que não deveria ser feito. Este não deveria ser o caso. Com base na autoridade de Anas, ele disse: estávamos viajando com o profeta, que as orações e a paz de Deus esteja com ele, e o jejuador não teve pena de quem quebrou o jejum, nem fez aquele que quebra o jejum contra o jejuador. Pergunta número 9. Qual é a decisão sobre viajar no Ramadã para quebrar o jejum? É proibido fazer o ato de análise para dispensar a obrigação da Sharia. Então, quem viaja para quebrar o jejum é proibido de viajar. E quebrar o jejum também é proibido para ele. E ele deve se arrepender desse ato. E deve se arrepender ao Todo-Poderoso, a Deus. Volte de sua viagem e jejue. Não o abandone, assim como contornar o proibido não o torna permissível. Pergunta número 10. A decisão sobre jejuar uma curta distância é diferente de uma viagem de longa distância? A questão se deve à medida em que uma pessoa pode suportar as dificuldades da viagem, não à quantidade de quilômetros ou à quantidade de distância de um lugar. Pergunta 11. Quem estava em uma companhia em uma viagem e alguns deles jejuaram e outros quebraram o jejum? Há algum constrangimento nisso? Anas disse: costumávamos viajar com os companheiros do mensageiro de Deus no Ramadã. Alguns de nós que jejuavam e alguns de nós que não jejuavam. Então, ninguém é culpado por isso, nem isso por isso.
Então não há culpa, não há constrangimento em fazer tal ação. Pergunta 12. Qual é a decisão sobre o jejum de um viajante se o jejum não é difícil para ele, visto que os meios de transportes modernos estão disponíveis atualmente? Os companheiros estavam em suas viagens com o profeta. Alguns estavam jejuando e outros não, estavam quebrando o jejum. Então, ninguém deve culpar o outro e quem vê que há conforto com os meios de transporte contemporâneos, atuais, pode jejuar se achar necessário. E outros acham cansativo e não precisam jejuar. Pergunta número 13. Algumas pessoas vão à Umra enquanto jejuam e é difícil para elas mesmas realizá-lo. Então, qual é a regra para fazê-lo? O viajante tem o direito de jejuar, desde que não seja difícil para ele. Então, quebrar o jejum é melhor para ele, para que ele possa realizar a sua Umra facilmente. Pergunta número 14. É melhor para um viajante em jejum quebrar seu jejum e realizar a Umra ao chegar? Ou é melhor ser à noite? É melhor quebrar o jejum e realizar a Umra durante o dia, porque o profeta, que a paz e as orações de Deus estejam com ele, se ele realizasse a Umra, ele se apreciaria em realizar a Umra, na medida em que se ele estivesse realizando a Umra, ele não dobraria o seu camelo, exceto na porta da mesquita para realizar a sua Umra. Pergunta 15. Qual é a expiação para o viajante se ele estava jejuando e teve relações sexuais com a sua esposa durante um dia no Ramadã, enquanto ele está viajando? Ele só terá que compensar esse dia e não pagar a expiação. Nesse vídeo, a gente pode perceber a compaixão, a misericórdia de Allah sobre nós, em ver a nossa dificuldade durante a viagem e nos dar uma situação, nos dar um conforto de não jejuar enquanto estivermos numa viagem e repormos depois do Ramadã. Espero que todos tenham entendido. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários que eu terei o prazer de responder. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.